Então vamos lá, gente. Essa questão aqui, logicamente, como eu estou falando, o parâmetro, a gente está trabalhando em cima de, torno, acho que foram 8 ou 7 alunos que fizeram o simulado. Não sei ao certo a quantidade agora de cabeça. É muito pouco. Mas, vamos lá. A reta que contém o ponto P e é paralela à reta que passa pelos pontos A e B tem a seguinte equação. Então, olha só, gente, toda vez que falar da equação de reta passando por um ponto, já tem uma fórmula para isso. E, logicamente, essa fórmula você precisa do ponto, precisa do coeficiente angular. Professor, só silenciar aqui, peraí. Pronto, eu só licenciei o aí. E olha só, e ele está falando que passa por esses pontos aqui. Aí teve aquela questão, alguém já perguntou em outra aula, professor, a gente trabalhou a parte perpendicular. E quando é paralelo? É o mesmo coeficiente angular da outra reta. Nesse caso aqui, gente, para você achar o coeficiente angular, você pode fazer de duas maneiras. A primeira delas, que não vai ser que eu vou trabalhar aqui, você pode fazer por geometria analítica. Que você faz, ó, você pega os dois pontos, isso aqui é de maneira direta, tá? O coeficiente angular, deixa eu botar aqui, ó, CA de 4 menos 6 sobre 5 menos 8. 4 menos 6, menos 2. 5 menos 8. Isso aqui, gente, é por uma formulazinha de geometria analítica. Só que eu não vou fazer assim porque eu não quero que vocês decorem mais uma fórmula. Eu já vou fazer uma fórmula, eu tenho que decorar duas. Aqui a gente vai fazer como se a gente estivesse trabalhando no nono ano. Eu tenho dois pontos, consigo chegar à reta. E, logicamente, se eu tenho a reta, eu tenho o coeficiente angular. Tá bom? Então, olha só. Deixa eu botar aqui bonitinho. Mas quem quiser, bota a fórmula aqui depois também, tá? Primeira coisa, temos aqui a fórmula passando por um ponto. Então, olha só. O que a gente vai ter? Ó? Y menos 1, coeficiente angular, que a gente vai descobrir, x menos menos 1, ou seja, vai ficar x mais 1 aqui. Y menos 1 é igual ao coeficiente angular multiplicado por x mais 1. Então, faltando somente o nosso coeficiente angular. E como é uma reta, vamos lá, vamos lembrar de nono ano. Como é que eu faço? Y igual a x mais b. Aí você pode lembrar, y é igual mais b. Onde eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o x vale 5 e o y vale 4. Na outra aqui, o x vale 8 e o y vale 6. Só substituir. Vai fazer um sisteminha, deixa eu botar aqui bonitinho, ó, isso que eu já falei. E a gente vai ter, vamos lá, 5a mais b igual a 4 e 8a mais b igual a 6. O que dá para fazer? Eu posso multiplicar a primeira, por exemplo, por menos 1. Vai ficar menos 5a menos b igual a menos 4. Vou botar aqui bonitinho. Dá para cancelar o b, bonitinho, que delícia. Ó. Mais b com menos b. 8a menos 5a, 3a. 6 menos 4 são 2. E tá aqui, ó, o nosso a, que é justamente, gente, o nosso coeficiente angular. Porque lembra, o a é justamente o número que fica na frente do x, que representa o nosso coeficiente angular. Para quem não lembra, a y, deixa eu botar aqui de novo, já tá ali, né? Eu tô botando aqui de novo. Aqui, ó, o a representa o coeficiente angular, já tá aqui. E o b representa coeficiente linear, aonde a reta corta o eixo y, que não interessa. Temos aqui o nosso coeficiente angular. O que eu faço? Agora a gente vai substituir aqui, ó. Então, y menos 1 é igual a 2 terços vezes x mais 1. Então vamos lá. Professor, o que eu faço agora? Ou faz a distributiva, ou multiplica cruzado antes. Aí, ó, critérios de cada um, tá? Nada vai mudar. Eu multipliquei cruzado primeiro e já fiz a distributiva. Ó, multiplicando cruzado, ó, 3y menos 3 é igual a 2x mais 2. Agora a gente vai analisar como é que está a nossa resposta lá da equação. Perceba o seguinte, tá todo mundo igualado a zero. Então a gente vai pegar esse 2x e esse mais 2 jogar para o outro lado. Ou pega esse 3y menos 3 e joga para o outro lado. Tanto faz, tá? Eu analisando aqui o x, olha só, o x está todo mundo positivo, né? Então é mais fácil pegar esse 3y jogar para cá e esse menos 3 jogar para cá. Na verdade eu joguei para cá, mas tudo bem. Então olha só, eu joguei para cá, menos 2x. Aqui, ó, 2 fica menos 2, com menos 3, menos 5. Só que não tem essa resposta. E agora? É só multiplicar por menos 1. Então vai ficar 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Onde é que está?
2x menos 3y mais 5 igual a zero. Tá aqui na letra D. Logicamente, acho que foi o Ayrton que falou lá no início, você poderia ter feito direto pela fórmula aqui que eu fiz lá no início, tá? Que seria bem mais rápido, você cortaria esse pedaço aqui. Tá? Mas é o que eu falei, a minha ideia era não ficar mais uma fórmula na cabeça de vocês. Beleza? Agora pode perguntar, gente. Professor, diga. Passando para o lado contrário, já saía a resposta certa. Sim, mas sim, deixa eu já te saí perguntar uma direto. coisa. Se a gente usa o subterfúgio de multiplicar por -1 para achar a resposta que a gente quer. Mas, por exemplo, se a resposta tivesse com valor dobrado, por exemplo, se eu multiplicar minha equação toda por 2, eu posso ter na resposta o valor com tudo dobrado? Pode, não interfere nada, continua sendo na mesma equação, nada muda. Seria uma equação equivalente, mas... Seria uma equação equivalente, sem problema algum. Não poderia acontecer isso. Dividir é a mesma coisa. Se eu dividir todos os termos pelo mesmo número... Problema algum. Sem problema algum. Tá? Perfeito, gente? E tem que ser tudo, antes e depois. Tudo. Aí é como se tivesse uma balança. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Tá? Beleza. Uma vez que isso aqui é uma equação. Oi, Márcio. Pode falar, Ayrton. Então, o que é o coeficiente angular? É a variação do y sobre a variação do x. Os dois pontos, certo? Como que ele está tangente a uma reta, certo? É uma reta, peraí. Não, tá paralela, correto? Sim. Aí foi aquilo que eu falei com o senhor, achei o coeficiente angular e depois utilizo o ponto -1 e 1, né? A dúvida seria o coeficiente linear, né? Que a letra E fala que é +1 e na letra D que a resposta é +5. Só que aí, aqui o que você fez, você só achou o coeficiente angular. Para achar o linear... Na forma y igual a x mais b, você já vai ter o coeficiente angular. Então você acha o b, né? Oi? Então acho o b assim, né? Utilizo o coeficiente angular. Poderia também. Assim, aqui, ó. Por exemplo, aqui, a outra ideia. Se aqui você tem coeficiente angular, ó, você tem o coeficiente angular. Y você descobriu. Certo. O coeficiente angular é 2/3 por aquela forma. X sobre 3. Se B aqui para você descobrir, você poderia pegar qualquer um desses dois pontos aqui. Tanto faz. Você poderia pegar esse ponto e substituir no X. Não só o ponto P, o ponto A ou o ponto B também. Sim, é o que a gente fez aqui, ó. Tanto A quanto B. Tanto faz. Porque como elas são paralelas, qualquer ponto vai ser correspondente. Né? Sim. Show. Mais alguma coisa, gente? Gente, meu áudio tá saindo normal? Parece que tá travando ali a voz. Tá saindo normal? Tá ok? Tá ok. Beleza. Então vamos embora. Questão tranquila, né, gente? Ou vocês fazem pela fórmula de variação, ou eu, particularmente, quando eu não lembro da fórmula de variação, que é muita fórmula, eu sei que tudo eu trabalho com isso aqui. Y igual a x mais b já me satisfaz, tá, gente? Professor, a malandragem foi o coeficiente angular, né, Márcio? Foi para achar o valor de A, que é o coeficiente angular, né? Aí foi tranquilo. Pode falar, Márcio. Se a gente pegasse o P, o -1 e 1, e substituísse ali nas equações ali, a que atenderia a gente seria D, só o -1 e 1, substituir ali nas respostas. Substituir nas respostas. Tem que dar uma sentença verdadeira. Então, a A está fora, a B está fora. A C também ficaria entre D e E, né? 2. Foi o que eu falei, entre D e E, né? Mas aí o coeficiente... Poderia também. O coeficiente mas eles qualquer para alternado. Tanto A, quanto B, quanto P. Mas eles podem colocar também uma reta que passe por esse ponto e que não seja paralela, né? Os outros dois pontos. Pode acontecer. Pode ser também acontecer. Aí, pois é.
Pode acontecer isso também. Tranquilo, gente? Difícil a questão? Acho bem de boa, né? Não, bem tranquilo. Bem de boa, né? Tranquilo. Vamos ver qual é a próxima. Aí, vamos lá. Mais uma questãozinha. Essa questão, eu acho que a gente já fez. Eu acho... caiu parecida, na verdade, de cachoeira, né? Só que cachoeira é um pouquinho... A ideia é que vocês não entenderam da questão da cachoeira, mas da noção do raio, que quebrou todo mundo, né? Mas essa aqui é a mesma ideia. A gente tem a reta de equação x menos y mais k igual a zero, e ele fala que é tangente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, olha só, se é tangente, a distância é igual ao raio. Se fosse secante, a distância é o quê? Menor que o raio. E se for externa, a distância é maior que o raio. Então, nesse caso aí, igualdade. Beleza, professor, o que a gente precisa, na verdade? A gente precisa do raio, dessa circunferência, e a gente precisa do centro da circunferência. E tá muito fácil de descobrir, gente. Olha só. Uma equação modular. E olha só, gente. Qual o valor de A e B de cara? O A vale 0, o B vale 0 e o raio vale 3. É só você lembrar da fórmula, que é x... Equação reduzida da circunferência, correto? Não é geral, não é reduzida. Né? Equação reduzida. Y menos B ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Onde é que o A e o B, ó, perceba que não tem, é 0. Professor, e o raio? Poxa, como é que você pode escrever o 9 alguma coisa ao quadrado? 3 ao quadrado. Então, o nosso centro é 0, 0 e o nosso raio vale 3. Aí eu pergunto... O raio 3. Professor, eu tenho que saber aquela formulazinha, né? Aquela formulazinha chata, tá? Que tem o quê? O módulo de... Aí, vamos lá. A, vamos ver se alguém... Vezes o ponto... Vezes ponto isso, mais C. Mais C sobre raiz. Aí vai ser igual ao raio, né? Raiz de embaixo também entra módulo? Eu acho que não, é só em cima. Pode botar em tudo. Pode botar em ao tudo. Quadrado mais B ao quadrado. Beleza. A ao quadrado. Tem livro que você vai encontrar em tudo, tem livro que você não vai encontrar em tudo. Não faz diferença nenhuma, tá? Ao raio. Ao raio. Lembrando que é 3. Isso só é igual porque é tangente, né? É tangente. Isso. É igual porque é tangente. Se fosse secante, aí seria o quê? Menor que o raio. Se fosse externo, seria maior que o... Agora, então, tirar essa coisa horrorosa aqui. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, secante é menor, né, o Márcio? Isso, secante é menor, né? Externo é que é maior. Externo é maior. Tá certo, Tá dentro da circunferência, tá certo. Então, vamos lá. Então, aqui nosso raio, de imediato, é 3 e centro 0, 0. Então, a gente vai pegar isso aqui e substituir na fórmula. Acabou. Acabou a questão. É só substituir. Professor, e o A, o B e o C? Gente, o A é o coeficiente do X, o B é o coeficiente do Y e o C é o termo independente. Só que, olha só, vai ser vezes 0, né, o A e o B. Vai ficar mais fácil ainda. Olha que delícia. Deixa eu botar aqui, ó. Isso. Aqui também vai dar 0. Vai sobrar o C, que é o K. Sobre... Aí o quê? 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Poxa, que delícia, hein, professor? Olha só. Vai sobrar K. Lá embaixo, 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Ou seja, K sobre raiz de 2. Professor, por que tu já colocou mais ou menos? Que a gente tem que trabalhar a ideia que está dentro do módulo. Pode ser positivo ou negativo. Então, aqui, ó, o nosso K pode ser mais ou menos o quê? 3 raiz de 2. E se está dentro do módulo, a gente não sabe se aquele número que está lá dentro é um valor positivo ou um valor negativo. Então, nossa resposta está onde? Letra D. 57,1%, mesmo percentual do que a anterior. Pouca gente fez. Difícil? Pouca gente fez. Difícil, gente, essa questão. Alguma pergunta, gente? Gente, eu sei que a galera que
entrou depois, tem mais dificuldade, etc. Mas pode falar, tá? O Márcio, x0 e y0 é o centro da circunferência, não é isso? Isso aqui é coordenado dos pontos aqui, da circunferência. Que no caso vale vale 0. Tá? O A, o B e o C da reta, tá bom? Isso. Sempre assim, tá? O que é? Facilitou bastante porque o centro é 0, 0, né? Então ficou delícia. Exatamente, porque foi 0, 0 centro. Se fosse uma equação mais elaborada, também não seria difícil, mas seria um número fracionário, não sei, um número racional. Seria difícil também. Gente, para mim, o mais chato é, então já dá para dar uma fixada. O Adriano já sabia, ó. Posso adiante, Vamos então, lá. gente? 33, vamos, 33. 30... Todo mundo acertou, todo 57,1? vou jogar esse número no bicho, 57. Isso aqui não é no bicho, não. 57. Vamos lá. Geometria plana. O grande terror de vocês. Na figura, E e F são, respectivamente, pontos de tangência das retas R e S. Beleza, tá aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó, logicamente, uma curiosidade, tá, gente? Isso aqui eu já falei muito e quem pegou material de geometria plana, a gente faz o tempo inteiro. Sempre você pegar um raio. Como? Sempre. Então, isso aqui é saída de muita coisa em geometria plana. Não vai ser dessa questão aqui, não, tá? Mas em muitas questões, isso aqui é saída, tá? Então, beleza. Eu peguei o raio junto com uma reta paralela. Qual ângulo que eles vão formar? 90 graus. 90 graus. Sempre, tá? Essa é uma relação muito importante da geometria plana. Exatamente. Beleza. Fui até na questão 21 do simulado, que eu tinha perguntado ao senhor, essas relações métricas, né? Deixa eu achar. Foi a questão 21 desse simulado. Aí não lembro, depois eu posso voltar lá. Não lembro. 21. Por que o AE é igual ao AD e por que o CD é igual ao CF? Não, aí já é outra coisa. Aqui já é ponto externo. Aí já é outra relação. Beleza. Tá? Aí vamos lá. Na figura E e F são respectivamente os pontos de tangência das retas R e S, com a circunferência de centro O e raio R. Beleza. D é o ponto de tangência de BC. Beleza. Com a mesma circunferência. E ele afirma pra gente que AE igual a 20 centímetros. E olha só, gente, primeira coisa importante. O AE que vale 20. E olha só, segmento tangente. E falamos sobre isso aqui, ó. Aí lá do outro também segmento tangente. Pois, o AS. Ou seja, ele também vale o AF. 20. AF também vale 20. Essa relação eu já falei com vocês. Beleza, professor. 20 e 20, aí ele pergunta. O perímetro do triângulo ABC rachurado em centímetros é igual a... Gente, questão meramente de você interpretar. Olha só. Vamos pegar aqui o ponto B. Também tangente para cá e tangente para lá. Ele fala que aqui é ponto tangência também. E, logicamente, ó, esse segmento aqui é igual a... Por exemplo, aqui também é X. E da mesma forma lá no C, ó. Tangente e tangente. Ponto externo. Isso aqui também é igual. Então, C aqui você chama de Y. Aqui também vale Y. Beleza. Então, esse pedaço de BTC é X mais Y. Olha só, gente. Olha o AB. O AB, vocês concordam comigo? Que é isso aqui tudo, 20, é 20 menos X. E olha o AC. O AC, ó, a gente pode pegar o segmento todo, o AF, que vale 20, e tirar o pedacinho de Y. Ou seja, é 20 menos Y. Olha o que a questão está pedindo, perímetro. Eita. Então, eu quero perímetro. Então, eu vou fazer, ó, X mais Y mais 20 menos Y. Acabou. Por quê, professor? Olha o que vai acontecer com X. Mais X com menos X. Mais Y. Então,
40. Tá aqui a resposta. Caraca, era só isso, professor. Só isso. Deixa eu botar bonitinho agora para vocês, ó. Deixa eu botar aqui a outra representação. Ó, voltando. Botei aqui grandão, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo que esse pedacinho aqui. Então, isso aqui é x, aqui é x. Assim como esse pedacinho aqui é o mesmo que esse aqui. Então, se eu chamo de y, aqui também é y. Esse pedaço aqui, ó, é isso aqui tudo menos isso. Só que isso aqui tudo vale 20. Menos x. E esse aqui, ó, é 20 menos y. Beleza. E agora é só somar, né? AD mais AC mais BC. Que vai dar, logicamente, 40. Agora pode xingar a questão. Vamos lá. Márcio, Oi. No caso, você utilizou isso pelo fato de ser tangente, não é? Eu acho que eu iria cometer... rapidinho. Eu iria cometer um erro, mas eu acho que eu sei por que eu iria cometer o erro. De B até E, você chamou de X. Sim. Tá? Então, uma parte do triângulo é X também. Só que eu iria falar que o outro lado também vale X e vale X também. Entendeu? Mas aí eu não posso afirmar, né? Eu não posso dizer. Em vez de Y, eu iria chamar de X também. Não sei, a gente não sabe. Pode ser sim, pode ser que não. Não, então, eu acho que eu iria errar. Então, por via das dúvidas, porque por mais que assim, eu me lembro que você falou... Não, acho que pode dizer sim, sabe por quê? Os lados são iguais desse triângulo. Esse triângulo não é um triângulo isósceles. Exato. Se os dois lados têm a mesma medida, os ângulos da base também vão estar com a mesma também ângulo. teriam. Eu chamei o X e o Y, na verdade, são iguais. Mas ele não diz que é isósceles. Então, por mais que essa parte do C até o D e do D até o B, eu não posso afirmar que eles são iguais, né? Então, eu afirmei que são iguais porque os lados do triângulo têm o mesmo comprimento. Então, a gente está falando de um triângulo isósceles, não é? Não, Peraí, deixa eu botar aqui para bonitinho aqui pro... Porque você está fazendo de que A até E vale 20, não é? A E vale 20. Não, tudo bem, mas Y é 20 menos X, e do outro lado, se for 20 menos X, os lados são iguais, partindo desse raciocínio teu, Márcio. Eu não chamei de X e Y. Os dois lados são X, porque eu considerei esse triângulo aí sendo 20 menos X, os dois lados sendo iguais. Então, se os dois lados são iguais, os ângulos da base são iguais. A gente está falando de um triângulo isósceles. Só que olha só, a gente não tem essa afirmação, Márcio. O enunciado não diz isso. Olha só, a gente sabe, olha só, Márcio, a gente sabe do A até o F é igual do A até o E. Isso eu sei. Isso está na informação, que vale 20. Só que daqui para cá, do A até o C, do A até o B, eu não sei. Até porque, ó, beleza, eu tenho aqui, ó, eu não sei a... Tá tangenciando... Então eu vou matar agora a charada aí. Fala. Você não tem um A até o E? Tem um A até o E. E. Até o O? Então agora você risca uma reta do O até o A. Esses dois triângulos são semelhantes aí. Vamos lá. Eles são idênticos. Vamos lá. Vamos traçar agora, então... O AOE. AOE. Esses dois triângulos aí é um espelhamento. Ó, os dois triângulos... Eu não sei porque... Eu não sei os ângulos. O triângulo, olha só, o triângulo AOE e o triângulo AOF, eles são sim semelhantes. Isso é fato, isso aí é evidente. Agora... Aonde... Eles são mais que semelhantes, eles são iguais, porque a base é R nos dois e o comprimento do lado é 20 nos dois. Eles são idênticos. Sim, tá, mas vamos lá. Só Por espelhamento, se você rebater um para o outro, ele cai exatamente em cima do outro. Sim, o triângulo AEO e o triângulo AOF. Isso aí eu acho que isso aí ninguém está discutindo. Isso aí todo mundo... Evidente. Então, eu não poderia raciocinar que esse triângulo... Eu concordo com a Rita que ele não está dizendo isso, mas eu não poderia raciocinar que esse triângulo aí, que seria 20 menos x, e o outro lado que seria y, 20 menos y, ele não poderia ser isósceles, não? Tudo bem que a gente não erraria a questão, ia achar o mesmo resultado, mas
Eu queria saber só se tem embasamento E matemático, outra, entendeu, o que eu Márcio? penso é o seguinte, a representação na prova, a gente não pode, assim, olhando parece igual, mas pode não ser. Olha, Os dados... não tem nada ali, a gente pode até fazer traçados para a gente tentar provar isso aí. Através disso aí, Márcio, a gente não está provando nada em relação, tá? Ao triângulo isósceles. Esse triângulo B. Não, tudo bem, concordo. Tá? Concordo. E, Márcio, me tira uma dúvida. Você, quando diz ali que BE é X e BD também é X, é porque é um ponto equidistante de outros dois pontos da circunferência. Isso, porque olha só. Tangente. Isso, que os dois segmentos são tangentes. Só que esse B, e o B e o C, um pode estar mais afastadinho do que o outro. Sim. É isso que eu tô falando. Os valores... A gente não sabe. Eles podem ser iguais? Podem. Mas tem alguma informação, tem alguma coisa que a gente pode até tentar provar. Mas não tem nada ali, só com essas definições que a gente fez, nada que conclua que eles são iguais. Sim. Tá? Exato. Não tem nada. A gente pode chegar, até porque eu acho desnecessário tentar chegar. Mas nada que prove. Beleza, gente? Beleza. Eu gosto de debate. Isso aí, vai ter que falar mesmo, gente. Pode falar. O importante é que a gente acertou, Márcio. O importante é falar. É porque o que não pode é ficar dúvida, gente. Ficar naquela dúvida se pode, se não pode ser. Essa não é pergunta. Traça, faz o traçado e a gente vê. Beleza? Mas, gente, não era difícil, não. Deixa eu apagar aqui. O Adriano eu sei que errou. Porque quando eu comecei a fazer a questão, ele falou... É fácil, né? Se você souber ali a regra da tangente, né? Esses dois ângulos tangente aqui, no caso, né? Essa abertura da tangência são iguais ali do ponto de tangência até o ângulo, né? Se souber disso, fica... Mas isso eu já falei, Aldo. Isso eu já falei. Exatamente. Márcio. Oi, fala comigo. Posso fazer o comentário da 34 aí, ao vivo, com você? Ou isso é só com você? É longo o comentário? É longo, não, né? A resolução da questão, né? Toda? Não, deixa eu fazer primeiro, depois tu fala. Já. Fazer primeiro, depois tu fala. Você fez diferente, fez igual. Aí tem várias saídas, tá? Aí depende... Não, sim, exatamente. Eu fui na mais fácil e rápida possível. Eu não sei se vai ser mais rápido, qual que eu escolhi, não. Mas tem várias saídas. Beleza. Então vamos lá, gente. Isso aqui é uma questão que dá para trabalhar com a galerinha do 9º ano de boa, tá? Que eles trabalham relações de potenciação, radicais, bem tranquilo. A gente tem o seguinte, A ao quadrado igual a 73 elevado a 6. Ué, isso aqui acertaram bem, 71,4. B ao cubo igual a 73 elevado a 11. E C aqui da potência igual a 73 elevado a 9. E a gente pede o valor de A, B e C elevado a 15. Professor, vou sair substituindo? Sair substituindo, vamos dar melhorada aqui. Professor, o que dá para fazer? Olha só. Eu quero... Gente, isso aqui é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ou seja, tá vendo esse 2 aqui? Ele vai lá para o outro lado invertido. É como se fosse o quê? Meio. Deixa eu botar aqui bonitinho, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Eu quero sumir com esse 2 aqui. Joga para o outro lado. Que, na verdade, eu nem fiz isso, né? Eu fiz isso, sim. 6 dividido por 2. Beleza, ficou 3 de cara. Foi verdade. Olha só. O A ficou até simples porque dá um número inteiro. Não vai acontecer a mesma coisa no B. Porque o B vai ficar uma fração, né? Se eu fizer a mesma coisa, o 3, vai dar para o outro lado. Aqui que vai ficar 11 sobre 3. Professor, mas vai ficar muito ruim? Não vai ficar tão ruim, não. Tá? Ó, passei lá, ó. Potência 11 sobre 3. Direto. Deixa eu só silenciar com alguém. Alguém tá dando interferência aqui. Ou seja, 73, 11 sobre 3. Deixa eu botar aqui bonitinho. E de forma imediata, o C vai ficar 73, 9 sobre 5. É a mesma coisa que você fez 1/5 e faz a potência da potência. Só que de imediato. Gente, feito isso, acabou.
Ah, outro detalhe. Professor, e se eu tivesse A elevado a meio, sei lá, elevado a 5? Deixa eu só autorizar aqui. Ah, tá ao meio. Então, invertido. Ou seja, ao quadrado. Ou seja, ficar 73. E aqui, ó, 2. Ou seja, ficar 5 vezes 2 vai ficar 10. Ah, que legal. Sempre o quê? Invertendo. Essa é a ideia, tá bom, gente? Feito isso, olha que delicinha agora, gente. Dá pra gente substituir o A, o B e o C aqui, bonitinho. Deixa eu botar aqui bonitinho. E olha que delícia. Potência da potência, potência da potência. Olha só, no primeiro aqui, ó, fica 73. O outro aqui, 73 terços. Eu simplifico 3 com 15. Ou seja, e da mesma forma tu faz no outro, ó, vezes 7 quintos. 9 vezes 3, 27. Pronto, acabou a questão. Por quê, professor? Agora é multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só que já dá 100. Então, tudo já passa, né? Então, mais 27, 127, que é a letra D. Agora pode falar, Ayrton. Desculpa a empolgação, né? Fiz similar a você, né? Sabendo. Há muita interferência. Não estou ouvindo nada. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não. Ah, sim, foi agora. Liguei aqui, foi mal. Similar, né? Quem é A, quem é B e quem é C. Só passar para o outro lado da igualdade, né? Com uma raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica e raiz da quinta potência. E transformar isso num expoente, né? Fracionário. No caso, você passou por uma raiz. Você fez assim. Uma... Passou aqui, ó. De 73 elevado a 6. Aí simplificou. A gente 6 por 2 é 3. Isso, a mesma coisa que eu fiz. Sim, exatamente. Aí o outro fez a mesma coisa. Aí, no caso, uma raiz 73 elevado a 11. 11, que 11 sobre... E, por fim, de 73 elevado a quanto? O outro 9. 9. Em forma de... Beleza. É a mesma aí ideia. Aí bota na condição ABC elevado a 15. Não, sim, é a mesma ideia. Só ali depois, na multiplicação, que eu já fiz a soma dos expoentes e cancelei o 15 com o denominador. Aí, somando os dois, que 45 e 50 dá 100, 127, rápido. Tu somou aqui antes? Então, você tá falando? Eu tirei o MMC certo. É de 3 e 5, 15. Aí... beleza, não tem problema. Pode fazer. Aqui... Não tem problema algum. Se faz antes, você vai fazer potência da potência. Interfere nada a ordem do seu não, quiser. Não é. Verdade, não. Fiz igual, Márcia. Fiz igual. Você estava empolgado de falar. Porque ao invés de passar como radical, eu geralmente trabalho sempre com forma de potência, tá? Dificilmente eu trabalho com forma de radical. Entendi. Gente, mais alguém, gente? Pode perguntar. De boa? Márcio, deixa eu fazer uma pergunta imbecil, mas você não me dá uma resposta imbecil, não, tá bom? Pode falar. Não, que pergunta imbecil, Lá vem a minha resposta, minha pergunta imbecil. Eu sei que nessa passada aqui da segunda linha, B3 igual a 73 elevado a 11, você está sumindo com esse expoente do B, porque você está levando a raiz cúbica, né? Aonde está falando? Os dois, você, ou você tira a raiz cúbica dos dois lados, tanto que o expoente... Então, isso aí eu entendi, isso para mim é claro. Só que eu faço sempre direto, e eu não sei se para mim não está errado, não. O que eu faço? Eu tenho uma igualdade de dois números, onde a base os números, a igualdade de duas potências. Eu posso pegar a potência que está no expoente, por exemplo, se eu quiser assumir com alguma delas, eu divido pelo mesmo termo expoente dos dois lados. Por exemplo, 3, eu vou dividir 3 por 3 e eu posso dividir 11 por 3. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Qual que você está falando para a gente entender? Esse mesmo, da tua linha. B3 igual a 73 elevado a 11. Se eu quiser o expoente do B, que é 3, por 3 mesmo. Eu vou dividir do outro lado 11 por 3 mesmo. Você está simplificando. Pode, não tem problema. Então, porque eu tenho uma igualdade de duas potências. A mesma coisa nos outros. Por exemplo, 5. C elevado a 5, 73 elevado a 9. Eu quero sumir com 5, eu divido
o expoente do 5 por 5 e do outro lado também. Eu divido o 9 por 5. É a raiz cúbica dos dois lados. Na verdade, é como se fosse a raiz cúbica na dos verdade, dois lados, né? não é uma raiz cúbica, né? Que ele está fazendo ali. Mas que cai, logicamente, a noção de raiz cúbica, na verdade. Porque, na verdade, a gente pode fazer qualquer brincadeira com número numa igualdade. E isso vale para expoente também. Passada que o Márcio Poli está falando, achei assim, bem rápida. Em época de prova, eu acho que é bem melhor, né? Porque a gente fez muito isso com logaritmos, para transformar para a base que a gente quer, multiplica por 2, joga para frente, tomba, divide. A gente pode fazer qualquer coisa numa igualdade de dois lados, inclusive com os expoentes. Eu não estou alterando nada. Se eu divido... Eu entendo assim, se eu divido o expoente por um valor, o outro também, por questão de igualdade, também tem que ser dividido pelo mesmo valor. Você está elevando a um terço. Mas vamos lá, vamos pensar aqui uma outra coisa aqui. Vamos lá. Só para a gente tirar essa dúvida aí, vamos lá. Aqui vamos pensar, por exemplo, eu tenho 2 que é a mesma coisa que 4 ao... Beleza, né? Verdade, né? Isso aí. Aí, se eu quero sumir com esse 4 aí, vai ser 2 igual a 4 elevado a 2 quartos. Peraí, aí você quer dividir por 2 os dois lados? Não, eu vou dividir o expoente por 4. Se eu quiser sumir com esse 4... É como se você elevasse a 1 quarto em cada lado. Aí vai ficar 2 quartos. Que 2 quartos vai ficar a raiz quadrada de 4, que é 2. Entendeu? Na verdade, é como se eu estivesse tirando a raiz, mas eu não me preocupo com a raiz. Entendi. Igualdade. Eu divido os números pelo número que eu quero sumir, pô. Exato. Só que nos dois expoentes. Porque na hora que você divide a raiz do que você está escolhendo. Ô, Márcio, você fez isso? Você fez isso na prova de cachoeira, aquela questão que eu falei que era casca grossa, de álgebra, né? Aí estava elevado a y. Aí você colocou os dois lados da igualdade elevado a y. Você conseguiu isolar o y dessa forma. Aí você pegou e cortou o y de um lado e de outro. É a mesma coisa que ele está falando aí. Não. Eu fiz algum algebrismo não assim, não. Não, imagine, olha só. 2 elevado a y igual a 3 elevado a y. Você pegou e cortou. Aqui não tem como ser isso aqui. Como é que 2 elevado a y? É porque ele elevou a y nos dois lados. Aqui 2 elevado a y, 3 elevado a y. Como é que isso vai dar ruim, né? Mas 2 não é igual a 3. Mas não existe nesse caso não vai dar. Nesse caso não vai dar. Nesse caso são não vai diferentes. dar. Porque os dois são realmente diferentes. Nunca vai ser igual. Mas ali, como é uma variável, um número. Por que o áudio de vocês está falhando para mim direto? Tá para todo mundo falhando? Não, a internet está ruim. A tua internet aí. Minha tá de boa. A minha também está ruim aqui. Tá picotando as falas do Adriano, do Márcio. Meu aqui não tá cortando, não. Agora tá de boa. Márcio, agora vai dar certo. Bota assim, ó, x elevado a y igual a 2 igual a 2 elevado a y. Agora vai dar certo. O x vai ser igual a 2. Aí o x é 2. Entendeu? Mas é o que eles estão falando. Aqui você dividiu os dois lados por y, o expoente. Ficou 1. Não, isso aqui na verdade é de imediato. Isso aqui é uma equação exponencial. Uma vez que os expoentes são iguais, a base também tem que ser igual. Isso aí é por definição mesmo. Isso é definição exponencial. Aí tem, isso aí é de boa. Mera definição. Eu só estou comentando porque lá na prova de cachoeira você usou essa a gente pode voltar depois na questão e ver o que eu usei. Mas eu acho que não foi essa... Eu fiz aquele negócio. Eu passei para o outro lado, quadrado, passei como sobre meio. Tá? E meio passa como o quê? Elevado a 2. Sempre o quê? O inverso. Eu fiz essa relação. Inverso. Sim. Inverso. Mas, Márcio, vê se você vai concordar comigo. Esse inverso é como se você invertesse a operação, ao invés de potência, uma raiz quadrada. Isso, no qual seus expoentes são índices em forma de fração. Isso, é isso que ele está fazendo ali, direto.
ou Não, mas o que a potência galera na tá forma de falando, fração, elevado a meio, elevado a 1/3. o que eu entendi que ela está falando é para ser mais rápido, para ganhar tempo na prova, de você olhar o que você faz num membro da equação, você faz também no outro. Logo você elimina, logo você tem o que você quer, o A. Logo você tem o que você quer, o B. Logo você tem o que você quer, o C. Joga ali, tira o MFC, ou multiplica o expoente que já está, né? ABC elevado à 15ª potência, e é mais rápido, é questão mais de tempo, de agilizar a conta. Não tem tanto tempo não, é bem de boa, gente. Não tem tanto mistério não, só treinar. Tranquilo, gente? Vamos adiante? Tranquilo. A 35 eu parei, eu fiz metade dela. Mas eu tentei enxergar Vamos lá, vamos ver essas qual é. formas. Então vamos embora. Mais uma geometria plana. Acertaram bem essa aí. Essa. Então vamos lá, gente. Deixa eu vou só te mutar um pouco. Aí. Relaxa aí. Vamos lá. 35. Numa caixa onde a tampa é projetada para guardar 4 bolas de vôlei, resolve-se calcular a área não utilizada entre as bolas. Essa área rachurada aqui. Sabendo que os 4 círculos da tampa da caixa têm raio de 15 centímetros, uau! E são 2 a 2 tangentes, logo podemos afirmar que a área da região rachurada é... a gente já fiz uma questão dessa na aula de geometria plana. Olha só, gente. Lembra que eu falei, sempre que tiver esse segmento da gente, tenta formar ou um triângulo, ou um quadrado, um retângulo. Nesse caso aqui, ó, centro, centro, aqui o outro centro, o outro centro, o outro centro. Olha que delícia. Sabemos que o raio de cada uma delas, ó, daqui para cá raio, daqui para cá raio, vale 15, ó, 15. Aqui também é 15. E, logicamente, aqui é 15. Aqui também é 15. Logicamente, temos um quadrado bonitinho aí. E eu quero a área dessa região rachurada aqui. Olha que fácil, gente. Se isso aqui é um quadrado, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Temos aqui um ângulo. Deixa eu botar aqui bonitinho. 90 graus. A gente sabe que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. E aqui é um setor circular. Ou seja, seria π r ao quadrado. Só que o quê? 90 graus é a quarta parte de 360, ou seja, πr ao quadrado sobre 4. Só que, perceba, aqui também é um quarto da circunferência. Esse outro pedaço aqui é também um quarto. E adivinha, esse outro pedaço aqui é também um quarto. Então, se eu pego um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, eu juntando aqueles 4 ali, dá uma circunferência completa. Ou seja, na verdade, esses pedacinhos aqui, ó, vou tentar pintar aqui. Deu para entender, né? Vou ficar pintar tudo não, porque senão vai dar muito tempo. É uma circunferência completa. Ou seja, πr ao quadrado. E qual é o raio? 15. Então, para achar essa área aqui rachurada, concorda comigo? Eu pego a área do quadrado, poxa, que é 30 vezes 30, menos a área dessa circunferência que eu formo. Acabou a questão. Ou seja... Você fez do jeito mais difícil, Márcio. Oi? Você fez do jeito mais difícil. É mesmo? Achei tão tranquilo. Fez. Eu achei difícil. Também não entendi. Vou te falar legal. Do jeito mais fácil. Eu tô até Fez com do jeito só mais em 4 difícil. pedaços. Eu tô até com medo desse jeito mais fácil, esses cambalachos aí. Não, isso não. Pelo amor de Deus. Divide em 4 pedaços aí, na metade aí. Aonde? O quadrado? Os lados. Divide na metade aí. Como se fosse uma pizza, esse quadrado aí. Divide na metade nos 2 lados. Peraí. Deixa eu botar aqui. Esquece o que você fez aí. Dá 2 traços aí. Aqui? Desse retângulo aí. Isso que você tá falando? Não estou vendo você riscar, não está aparecendo para mim. E não, no de fora, mas no quadradão de fora. Isso aí mesmo, mas no quadrado de fora, professor.
É isso que você fez, mas no de fora. Ah, peraí. No mais externo. Esquece o que está dentro. Divide em Aqui? 4 pedaços esse quadrado aí. Isso aqui você está falando? Isso. Isso aí, professor. Isso aí, exato. Acabou a questão. Eu só preciso calcular um quadrado desse aí. Porque se eu fizer um retângulo desse, que é 2 vezes o raio aí, e tirar o círculo, o que sobra são esses 4 pedacinhos aí. Os 4 pedacinhos são os mesmos do centro. A gente fez a área desse quadradinho. Pego o retângulo externo, pego só uma figurinha dessa. É o retângulo. Menos 4 pedacinhos. E tiro o círculo. O que sobra? Os 4 pedacinhos mesmo do centro. Fugiu muito Só da que terra. tem que rotacionar, né? Mas são os 4 pedacinhos do centro. Sim, enxerguei aqui os 4 aqui. Ah, não é tão diferente assim não, Márcio. Pelo amor de Deus. Eu fiz uma conta mais rápida, Márcio, do que você lá. É mais rápido. Vai ficar contra... Alguém me defende aí, por favor? Alguém me defende aí e fala que gostou da minha resolução, por favor? Eu só entendi a sua até agora. Eu fiz igual a sua, Márcio. Obrigado. Essa do Márcio aqui eu tô tentando entender ainda. Também tô. Eu tô esperando a solução daqui. Na verdade, o que ele fez, ele enxergou que esse pedacinho aqui, ele é o mesmo que esse pedacinho aqui, que esse aqui, que esse aqui. E não são 4 aqui no centro? Sim, é simétrico. Agora eu entendi. É como se ele tivesse arrastado esse pedacinho para cá, entendeu? Ele só que eu calculei uma figura só. Peguei um retângulo, tirei o círculo. O que sobrou, que são essas beiradas aí, são as 4 beiradas que estão no centro. Exatamente. O quadrado. Não, mas o cálculo. Isso. Aí sobe. Isso, o quadrado menos o círculo sobra essas 4 arestazinhas em volta do círculo. Essas 4 são os 4 pedaços, os mesmos 4 pedaços do centro. Porque essa figura aí é uma figura espelhada. Mas, Márcio, a conta vai ser a mesma, porque o Márcio vai fazer o mesmo cálculo, entendeu? Você só enxergou o desenho diferente, bem interessante. Mas o cálculo vai dar a mesma coisa. Mas você teve que pegar metade do raio do círculo. O Márcio envolveu as 4 figuras. Eu precisei pegar a metade do círculo de um, juntar com a metade do círculo do outro, com a metade do terceiro e a do quarto. Mas é bom a gente experimentar as duas, porque para outras questões, né? Márcio, para visualizar, né? Olha o que eu estou fazendo para você, Márcio. Tô vendo. Isso que dá muito matemático junto. Isso que dá. Não, mas é jogo aí. O teu método foi igual você resolver aquela outra questão. Usando os centros, né, Márcio? Eu gosto que vocês façam, gente. Relaxa. Mas a minha aqui já terminou, né? Então vai ficar 30 vezes 30. 900 menos 225 pi. Só que, logicamente, não tem essa resposta, professor. É só o quê? Colocar em evidência. Colocou em evidência AK. Que vai estar na letra D, né? 225, 4 menos Então, Márcio, se você olhar aqui o cálculo que ele fez, vai ser o mesmo. É a mesma linha. O cálculo é o mesmo, Adriano. Você tem razão. Eu não ganhei linha. Só que a figura, para mim, ficou melhor de trabalhar num pedaço do quadrado, porque eu já tenho 30. Eu já tenho 30 por 30 ali, que dá o 900, e o PR2 ali é o mesmo do Márcio. A linha de cálculo é a mesma. Só que a figura, para mim, eu enxerguei melhor vendo um pedaço. Só que minha figura está mais bonita, tá? Desculpa aí. Tá certo, professor. Gente, difícil? Perguntas? Pode fazer, tá, gente? Até porque o nível de acerto da galera, dos 8, eu vou enfatizar toda hora, dos 8, 8. Dos 8. Foi bom. Passar não, porque o Márcio não perdoa, não. Bom, vou jogar na cara toda hora, vou jogar na cara. Eu sou desses. Vou embora então, vou embora. Vamos lá. 30, essa é 42, 42,9. É menos 50%. Essa eu buguei. Vamos lá então.
Considere duas calçadas RS paralelas entre si, a uma distância de 6 metros uma da outra. Então, olha só, primeira coisa, gente, de imediato. Distantes, cadê minha retinha? Tá falando que daqui para cá vale... Deixa eu, cadê meu negócio para escrever? Que vale 6. E tá falando que a distância entre as duas calçadas é 6. Toda vez que falar de distância, traça e, logicamente, aqui forma um ângulo de 90 graus. Distância. Menor distância possível. Sempre trabalha com isso, tá? Duas pessoas distantes. 5 metros uma da outra. 5 encontros nos pontos A e B. Então, beleza. Então, de A até B, 5. Na calçada R, está uma placa de parada de ônibus, no ponto X, está aqui, que dista 10 metros da pessoa posicionada em A. Então, esse pedaço todo aqui vale 10, tá? O que mais? Quando a pessoa em A, tá aqui, beleza, se deslocar para P, beleza, sobre o segmento AX, a distância que irá separá-la da pessoa posicionada no ponto P em metros, então ele quer de P até B. Sei lá, chama de X, K, R, o que você quiser. Então quer saber esse pedacinho aqui que ele está querendo. É isso que a questão está pedindo. De P até B. Então vamos lá, gente. Bem, está tudo descrito ali. Deixa eu botar a imagem bonitinha lá embaixo. Deixa eu botar aqui bonitinho. Minha imagem é muito mais bonita que aquela ali lá de cima. Deixa eu botar aqui. Tá. Tem uma coisa me aparecendo aqui na minha frente. Um ângulo de 90 graus. X, P, B, A. O que mais? Aqui, ó. Vale 6. Beleza. E o que mais? E aqui vale 10 e aqui vale 5. Perfeito. Acabou, gente. Agora a gente vai ter que enxergar uma semelhança de triângulos. Olha só, gente. Deixa eu botar aqui bonitinho. Esse triângulo dá para fazer, tá? Diferente daquele cachorro de macacu. Olha só, gente. Aqui, como eu falei, distância, temos aqui um ângulo de 90 graus. Olha só o triângulo que eu vou sinalizar. Esse triângulo aqui, ó. Note que ele tem um ângulo de 90, tem um ângulo A. Olha para o outro triângulo, menorzinho aqui, cadê? Deixa eu mudar a cor. EBX. Não, ABP. Olha só, ele tem também um ângulo A e também tem um ângulo de 90 graus. Então, se a gente tem dois ângulos iguais, consequentemente, o terceiro também é igual. Ou seja, esses triângulos são semelhantes. E olha só, e no triângulo grandão, eu tenho a medida 6 e tenho a medida 10. E no triângulo pequeno, eu não tenho a que eu quero descobrir. Deixa eu só botar bonitinho, que eu vou chamar de X e tenho 5. Aí o que eu vou fazer? Eu vou girar, vou colocar na mesma. Eu chamei aqui, ó, de Y, tá bom? Então, olha só, primeiro triângulo. APB, ó. O ângulo A eu botei de abóbora aqui, ó. Do jeito que ele estava, eu coloquei aqui. O outro triângulo vermelho, eu quero colocar na mesma posição. Quando eu colocar... Esquece, não precisa girar, não precisa nada. É só você pensar o seguinte. Se você tem que colocar na mesma... O ângulo de 90 graus tem que estar lá em cima e o ângulo A tem que estar embaixo. Então, ó, aqui é o ângulo de 90. É o Q. O Q vai subir e o A vai ficar aqui. Então, o Q, que tem um ângulo de 90, subiu e o A foi para cá. E agora você coloca, ó, do Q até o X, ó, 6. Do A até o X, 10. Pronto, acabou a questão. Olha só. Ou seja, poderia simplificar aqui, não simplificar, faz o que você quiser. Até porque está pequenininho, ó, 10y igual a 30, y igual a 30 sobre 10, y igual a 3, e está aqui na letra A. Se eu não me engano, eu já fiz essa questão com vocês. Eu acho na aula de geometria plana, tenho quase certeza.
Acho que não, professor. Foi uma parecida que a gente teve que fazer isso daí também, botar os dois ângulos retos lá em cima, mas a questão foi diferente. Foi diferente? Pensei que tivesse trabalhado já. O método de resolver foi o mesmo, entendeu? Fazendo semelhança e jogando o ângulo reto lá em cima e girando ela. Tá. Mas, gente, difícil? A dificuldade... eu tenho dificuldade de enxergar os triângulos, sabe? Semelhantes. Eu tenho muita dificuldade para enxergar isso. Então, de bater o olho assim, professor. Oi, fala comigo, Rita. Eu não fiz, não, porque depois eu não consegui. Mas aí, a primeira vez, agora que eu olhei essa figura, eu lembrei de Tales. Sabe? Por Tales, será que saía também a mesma coisa? Não. Não? É semelhança mesmo. Que Tales é uma proporção, só que na verdade aí é semelhança mesmo. Deixa eu ver se entrou alguém aqui. Deixa eu ver. Tinha entrado o Luiz. Luiz, está conseguindo acompanhar? Está começando hoje aí? Tá tranquilo, tô conseguindo acompanhar sim. Beleza, qualquer coisa pode falar. Beleza. Gente, alguma pergunta nessa questão? Posso ir adiante? De boa? Pode ir adiante. Beleza. Margarete, tu tá com aquele material de geometria plana, não pegou? Eu tenho que olhar lá, Márcio. Não sei se eu peguei, não. Tenho que olhar. Mas eu não peguei para estudar ainda, não. Eu tenho que estudar isso. Vai fazer prova em Saquarema, né? Eu estou pensando se eu vou fazer ainda. Só se eu estiver preparada. Vai fazer, sabe? Até porque eu tô pensando seriamente no dia da prova ir lá, só para conhecer vocês, a galera lá, blá, 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 pro Adriano pagar meu almoço, entendeu? Margarete, vamos que a gente vai passear lá, Margarete. Vamos dar rolê. Eu vou sábado de manhã ou sexta de noite. Aí você não tem jeito mesmo, né? Já tá pensando em fazer compra, mulherada. Mulher sinistra. Não tô conseguindo apagar. Apagou, cara. Então vamos lá, gente. Essa aí, olha só, gente. Essa foi a questão que mais erraram no simulado. E vou dizer, é uma questão aparentemente bem tranquila, só que, logicamente, tem que treinar. E provavelmente ela vai aparecer em outro simulado, tá? Beleza. E vamos lá. Admita-se que a probabilidade de um jogador acertar um lance livre numa partida de basquete seja P%. Beleza. Se é de 64% a probabilidade de ele acertar 2 lances livres em 2 tentativas, a probabilidade de ele errar 3 lances livres em 3 tentativas é igual a... Olha só, gente. Essa questão trabalha a ideia de complementar. Como assim? É como se fosse sucesso e insucesso. Ou seja, vamos imaginar se eu tenho sucesso de acontecer alguma coisa 60%, o insucesso é 40%. O não sucesso, como vocês queiram chamar. Que eu não quero, né, no caso. Ou seja, se 70% é a chance de acontecer, 30% é a chance de não acontecer. Mentira, 36%, meu Deus do céu. Então, é uma questão bem light, porque olha só, a probabilidade de ele acertar 2 lances é 64%. Peraí, 64%, gente, é só você pensar. Olha só, de uma maneira bem direta, para vocês entenderem. É 64 sobre 100. Ou seja, quando a gente fala de 2 probabilidades que são a mesma coisa, ou seja, a gente está procurando um número multiplicado pelo outro que vai dar 64 sobre 100. Poxa, que número é esse, professor, de imediato? Se você pensar, você poderia pensar, x, sei lá, sobre 10, vamos pensar assim, ó, vezes x sobre 10 de imediato. Ó, porque aqui, ó, 10 vezes 10, 100. Qual o valor de x? 8. 8. Ou seja, seria 8 décimos vezes 8 décimos.
Errei, não pensei assim não. Errei. Ou Pensei seja, assim. a probabilidade para cada acerto é de 8 décimos. Gente, 8 décimos é a mesma coisa que o quê? Que 80%. Peraí, se eu tenho 80% de chance de acertar, qual a probabilidade de errar? 20%. Só que o que ele está pedindo? 3 erros, ou seja, 20% vezes 20% vezes 20%. São 3 vezes consecutivas. Então, vamos botar isso aqui, então, no papel? Olha que delícia. Então, olha só, de imediato, seria 8 décimos vezes 8 décimos. Esse seria o nosso sucesso. O nosso insucesso seria 2 décimos, o complementar. Beleza? Acerto, o erro. Eu quero o quê? 3 erros. Então, é 2 décimos vezes 2 décimos vezes 2 décimos. Ou seja, professor, apareceu tudo de uma vez só, não era para aparecer, mas tudo bem. 8 milésimos. Eu quero trabalhar com percentual. É só você deixar aqui sobre quanto? Sobre 100. Então, vou dividir o quê? Por 10 em cima e embaixo, ó. 100 e aqui fica 0,8. 0,8 sobre 100 é a mesma coisa que 0,8%. Não vai confundir, vai botar 8% aqui não, tá? É 0,8%. Letra B. Para ser 8%, gente, é 8 sobre 100. Olha só, e era 8 sobre 1000 aqui. Cuidado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Gente, agora, sinceramente, era uma questão muito difícil? Para mim era. Então, é uma questão que eu estou incluindo no material de probabilidade, tá? Porque assim, Márcio, eu sempre penso no complementar, né? Então, tá ali 64, eu já penso na outra alternativa no 36. Eu não consegui ver esse 8 décimos vezes 8 décimos aqui teu. O que te induziu a multiplicar um pelo outro? Porque, olha só, seria o complementar se o P fosse somente uma jogada. Só que aqui não é uma jogada, Márcio, são duas. Depois 3. Então, aqui são 2. E esse 64% corresponde a quê? A 2 jogadas. Então, você tem que descobrir a probabilidade de quê? De uma jogada. Lembrando que, logicamente, esse evento aí está falando o quê? Da mesma coisa. A mesma probabilidade. Ou seja, isso aqui, ó, um x vezes o outro x, que tem que ser igual a quê? 64%. Tá? Por isso você não pode direto complementar. Você descobriu o quê? Um evento só. Tá? Não pode fazer uma complementar de sucessões. Tá? Isso principalmente em lançamento de vários dados. Não tem como. Você descobre de cada um. Tanto que uma questão interessante foi que eu postei no grupo para vocês. Que até o Ayrton falou que era difícil. Lembra que eu falei uma questão que de tirar par era P? Acho que de tirar ímpar era P e de tirar par era 2P. Teve uma questão que eu coloquei lá para vocês, coloquei até resolução em vídeo. É interessante também. Então, a gente trabalha aqui com ideias separadamente, tá? Mas é muito difícil, gente. Não, é só ter esse detalhe desses 2 lances aí. Márcio, eu pensei em tanta coisa, e eu pensei que com 3 jogadas você tem 8 possibilidades. Aí, assim, esses dois lances podiam ser o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro. Olha, pensei em tanta coisa. Mas é treino mesmo, gente. É treino, mas é aquela coisa. Se cair uma questão parecida agora, você já tem a linha de raciocínio. Tá? E, logicamente, aquele material de probabilidade vai dar o norte total para vocês. O Humberto, que nem o Humberto falava, cara, Pode falar. E, Márcio, quando você diz que, por exemplo, 8 décimos, né, é a probabilidade de acerto de cada lance, né? Isso. Isso em 2 lances. Quando são 3, mantém o mesmo. Isso é que eu não enxergo, sabe?
mantém a mesma probabilidade em 3 Sim, lances. é 8 décimos vezes 8 décimos. Ah, eu quero a probabilidade de Pois acertar é. 3. 8 décimos. Não, mas aí não, professor, porque aí não poderia ser 64/10, tinha que ser um número que seja de Não. O que ela cúbico, né? O que ela está perguntando? Ela está perguntando, e agora se perguntar essa probabilidade de acertar 3 lances livres? Isso que ela está perguntando. Aí você vai fazer 8 décimos vezes 8 décimos, que já sabemos que é, logicamente, 64, vezes, novamente, o quê? 8 décimos. 8 décimos. É isso que ela perguntou. Ah, se fosse acertar 3 agora. 8 décimos vezes 8 décimos vezes... Ah, quero acertar 4. Então, professor, eu ainda acho que não, porque o raciocínio dos 2 lances livres é que fez eu multiplicar 8 décimos vezes 8 décimos. Se fosse 3 lances, o número não poderia ser 64%. Não. Tinha que ser o número que É isso que você não multiplica. É isso que você não está entendendo. Ela está perguntando agora, e se tivesse... Já sei isso aqui. Aí, se agora a pergunta tivesse dizendo qual a probabilidade de acertar 3 lances livres? 8 décimos vezes 8 décimos vezes 8 décimos. Tá? Porque isso aqui... 51%. Oi? Vai dar 51,2%. Hã? Não, é 8 vezes 8 vezes 8. Isso, 8 vezes 8 vezes... Vai diminuir, gente. Vai diminuir. 51,2%. Estava em 64%, diminuiu. Foi para 51,2%. Ah, tu já multiplicou? Já? Já? Tá 3 vezes, não 4, né? 3 vezes. 2 ao cubo, 2 ao cubo... Ah, tá. 512. Beleza. Entendi. Já fez direto. Beleza. 51,20%. Perfeito. Vai diminuir. Logicamente, daqui para cá vai diminuir mais. Mas olha só, gente. E vamos imaginar agora uma questão de... Vamos ver se alguém acessou o material. Agora que vem o X da questão. Vamos aproveitar essa questão aqui. E se a gente tivesse... Olha só. Agora a gente tem a probabilidade, né? De 8 décimos e 2 décimos. E se eu perguntasse em 5 lances... Ó, 5 lances. O cara vai arremessar... 5 vezes. Se eu perguntasse qual a probabilidade de ele acertar exatamente 3 lances livres? 8 décimos vezes 8 décimos vezes 8 décimos e permutação de 3, né? É, só que não pode esquecer da outra, né? 8 décimos vezes... Ah, tá. 8 décimos vezes 8 décimos. Vezes 8 décimos. 3, né? Vezes 2 décimos. Isso. Vezes 2 décimos. Permutação de 5, 3. Isso. 5, 3 e 5, 3, 2, né? Isso. Vezes uma permutação, que o Márcio falou, ó. 5 elementos com repetição de 3. Eu vi isso em outra questão, mas eu não entendi o porquê dessa permutação de 3 com 2 repetições. Porque, olha só, aqui, ô Adriano, eu estou trabalhando com a ideia dos 3 primeiros, ele acertou. Só que eu sei que o cara, eu estou falando que ele tem que acertar 3, mas eu sei a ordem que ele vai acertar os 3. Vai ser no primeiro lançamento? Não. Vai ser no segundo? Terceiro? Não. Então isso aqui, ó, eles vão se permutar, como se fosse letras, está se permutando. Só que quando está se permutando... Pode ser o segundo, o terceiro, o quarto. São 5 opções. Só que se permutando. E nessa permutação temos as repetições, ó, de 3 elementos aqui e 2 elementos aqui. Tá? Ele teve sucesso em 3 e estaríamos cogitando a possibilidade de ter errado 2. Isso, porque eu pedi, a questão que eu pedi, ele acertou exatamente 3. Então já travei ali. Beleza, travei. Só que eu só não sei a posição. Essa questão, gente, caiu em Cabo Frio. Ainda tem distribuição nominal, a distribuição binominal. Você está falando acertar exatamente 3 em 5. Isso. Né? Em 5 jogadas, né? Em 5 jogadas. Tá certo.
essa questão caiu em Cabo Frio, só que ela foi anulada, tá? Porque os caras... Cara, a gente sempre que faz esse tipo de questão, é quase sempre anulado. Eu acho que quem faz não sabe fazer, não. Cara, é quase sempre anulado. Os caras nunca botam a resposta certa. Mas, gente, tem inúmeras questões dessa aqui no material de probabilidade. Quem não recebeu ainda vai receber, porque eu tô atualizando, tô botando mais coisa. É o material... Esse eu tô estudando. Depois eu vou ver se você me mandou o de geometria plana. Esse eu não me lembro se você mandou. Vou dar uma olhada lá. Sem sombra de dúvida, igual o Humberto já detonou quase tudo. É o material mais completo que vocês vão ver na vida de vocês de probabilidade. É o próximo material, né, Márcio? Oi? É a próxima aula, né? A gente vai focar a no que já próxima estou estudando já. Tá, por isso que eu quero que você já... Que eu já vou abordar algumas coisinhas. Eu vou pular, vou falar uma coisa binomial, vou falar alguma coisa de condicional, então eu vou pegar um pedacinho ali, pedacinho daqui, 2 aulas, para matar todo e qualquer problema de probabilidade de vocês. Sim. Show de bola. Vamos adiante então, gente. Vamos lá. Vamos para a próxima. Eu até concordo, mas eu até concordo dessa aula porque eu sou muito ruim em probabilidade. No entanto, você tem que lembrar que probabilidade só cai uma questão, né? De 20. Vocês não querem 2 aulas, gente? Olha só, se vocês não querem 2 aulas, uma só? É suficiente. Não sei, vê com a galera aí, mas a gente tem 20 questões. Eu acho que o material já foi suficiente, professor. Senão a gente vai ficar muito preso nisso e tem outras questões. Eu acho que o material já está mais do que suficiente, assim. Você pode dar as questões no simulado sem problema nenhum, mas a gente dá aula disso. Entendeu? É? Então, beleza. Eu não sei. O que a galera topar aí, eu tô dentro, mas... Eu tenho dificuldade em praticamente todas as questões, né? Então, a probabilidade vai cair uma na prova, né? Eu acho que esse lance da gente ver uma questão, aí reflete sobre ela, e depois vem uma de... Até facilita a aprendizagem. Não sei, mas ver a galera... É aquilo que eu deixei bem claro para vocês. Uma aula, acho que... Eu montei o cronograma, tá? Beleza, que eu gosto que vocês tenham um planejamento para seguir, para terem um norteamento. Mas a turma que manda. Entendeu? Eu dou essa liberdade para vocês. Aqui não é um curso fechado que eu decido que pronto, acabou. Não. Vocês acharem... eu proponho a galera olhar o material de probabilidade, que está muito bom. Eu sei porque eu estava com dificuldade em probabilidade, assim. E o material está bem completo. Acho muito difícil a galera olhar aquilo ali e ainda querer fazer mais. Vai querer mudar de área. Tá todo ele com vídeo aula, gente. Todo ele com eu tirei uma dúvida boa agora. Clicou no link, abriu. Clicou no link, blum, 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 blum. E esse material, como eu falei, galera do curso deu gratuitamente. A galera de fora vai sentar, não quero nem saber. Paga por fora, tô nem aí. Tá no Classroom material? Ou vai mandar depois, né? Tá lá. Não, tá no Classroom não. Eu tô liberando no privado. Tá. Desculpa, eu sou a próxima Márcio, da tem fila razão. já. Se você não recebeu, Flávio, vou te enviar. Tô enviando. Tá bom, obrigada. Qualquer coisa, me chama lá, professor, eu não recebi ainda não. Que eu envio, tá? Ok. Vamos para a próxima. 38, adoro esse tipo de questão. Você já sabe que eu adoro essa questão, né? Mas tudo bem. Essa também queria comentar, se fosse possível depois, lógico, né? O Ayrton virou meu comentarista, gente. Depois. Comentarista, pô. Depois. Vamos lá. Sabendo-se que A mais B igual a 2 e a B igual a meio, eu quero A ao cubo mais B ao cubo. Essa questão foi até uma coisa que vou até citar. Caraca, bastante gente errou. Que o Ayrton falou, professor, não cai quase nunca. Gente, isso aqui cai o tempo inteiro. Esse pedaço aqui de A ao cubo mais B ao cubo cai o tempo inteiro. E como eu já cansei de falar, é uma fórmula, tá? Que chama-se soma de 2 cubos, que quase ninguém conhece. Porque isso não é trabalhado em colégio. Mas quem trabalha em cursinho militar já viu isso. Eu já falei uma porrada de vezes isso aí. Será que alguém sabe de cabeça? Sei. Menos B. A mais B
A mais vezes B. A ao quadrado mais AB mais B2, né? Errou uma coisa aí. Isso. Errou uma A menos B que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Errou de Isso novo. aí. Errou de novo. Não. Falar. Isso Abre mais parêntese. A menos B. B Fecha parênteses. e A Abre ao parênteses. quadrado, A ao 2AB e B ao quadrado. Não, 2 não. Errou também. AB só. Eita! Então ninguém falou Não, ainda. pô. A mais B, Menos- abre menos parênteses. A mais 2AB, B, fecha parênteses. B ao quadrado. Aí abre parênteses de novo. A ao quadrado menos AB mais B2. Agora Isso sim. aí. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Demorou, mas foi. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que A mais B multiplicado por A ao quadrado menos, está falando mais, menos AB mais Menos. B ao quadrado. B ao quadrado. Ah, professor, e se fosse diferença de dois cubos? Seria quase a mesma coisa, só que no lugar do sinal de mais aqui seria menos, e no lugar desse menos aqui seria Mais. tá? Por que essa fórmula é interessante, gente? Olha só. Quando eu coloco isso aqui dessa forma, olha para a questão. Eu já tenho o valor de A mais B. O A mais B vale 2. Ô, Márcio, Oi. coloca, por favor, embaixo, quando é menos é o quê? É A Peraí, menos deixa eu B colocar aqui, aqui? peraí. Deixa eu botar aqui então, peraí. Coloca, por favor. Deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui, ó. É a mesma coisa que A ao cubo mais B ao cubo, forma fatorada. E aqui embaixo, ó. A ao cubo menos... Academia. Ô, bonito, desliga teu áudio aí, o... Não aguento não, cara. Essa turma é muito doida. Não aguento não. A menos B multiplicado, tô rindo aqui, A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Cara, tô quase craque escrevendo com o mouse, hein? Tá? Então, printa aí, tá? Que isso é importante, gente. Soma de dois cubos e diferença de dois cubos. Gente, não é a mesma coisa que isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não confundam. Isso aqui é o cubo da soma, tá? Não é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Isso aqui é A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo, tá? Isso aqui dá no colégio. Alguns colégios dão, na verdade, né? Isso aqui não é dado no colégio. Perfeito? Posso pagar esse pedaço aqui embaixo? Ô, Margarete, copiou? Copiei, obrigada. Deixa eu apagar aqui então. Eu vou utilizar esse pedaço aqui logo, só para fazer umas observações. Olha só. O A mais B, como eu falei, ó, a gente já tem no problema. Vale 2. E eu também tenho o valor de AB, ó. Que vale meio. A única coisa que eu não tenho ainda é A ao quadrado mais B ao quadrado. Pô, dá para achar? Dá. Olha que fácil. Temos uma equação aqui. Como eu já cansei de falar, uma equação é uma balança imperfeito, equilíbrio. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, para você forçar a aparecer A ao quadrado e B ao quadrado, é só levar os dois lados ao quadrado. Então, se você pega os dois lados aqui, ó, e eleva ao quadrado, olha que delícia. A gente vai ter, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado igual a 4. E olha só, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4 menos 2AB.
Só que o AB, eu sei o valor dele, ele vale meio. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 4, que delícia, menos 2, vezes 1 sobre 2. Olha que delícia, 2 com 2 corta. Vai ficar 4 menos 1. Ah, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual. Ó, cortou. Ó. 4 menos 1, 3. Então temos aqui, ó. Caramba, só isso, professor. Só isso. Então agora deixa eu botar bonitinho ali, gente. Essa bagunça aqui. Acho que deu para todo mundo entender, né? Deixa eu botar aqui agora. Bararararara. Então vamos lá. Primeira coisa, forma fatorada aqui, ó. Quem não tem, salva. Vamos lá. Temos o valor de A mais B, que eu já coloquei aqui. E temos também o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Ou você poderia pensar também, tá? Que A ao quadrado, de uma maneira imediata, A ao quadrado é a mesma menos... Parou? Sossega. Por quê, professor? Olha só. O que vai entrar mais aqui, que não tem lá? Vai entrar o 2AB. Para voltar para a mesma coisa, é só tirar o 2AB. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? É uma outra ideia que você poderia fazer. Onde o A mais B é 2, ó. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes meio. Também, de imediato. Beleza, deixa eu botar ali bonitinho, porque muitas pessoas erraram essa questão. Então, vamos lá. Aqui, como eu já falei, é bem bonitinho, ó. Cortou? 3. Substituindo aqui, ó. E agora ficou fácil, né, gente? Olha que delícia. Tira o MC rapidinho, ó. 6 menos 1, 5 meios. Então fica 2 vezes 5 meios. Ó. Vapo. Vapo. Ah, agora vocês podem falar. Eu só marquei errado. Sério? Sério, tava faltando tempo, eu corri e acabei dando mole aí. Tu marcou 5 sobre 2? É. Gente, essa questão aí cai o tempo inteiro, só que vocês têm que saber esperar isso aqui. Que aí não tem a nota. Não é a primeira vez que eu trabalho isso. Já trabalhou isso outras vezes. Eu que não botei na minha lista de fórmulas aqui. Já botei agora. Na verdade, eu acho que não tinha como resolver sem essa fórmula, não, né? Tinha, mas outro jeito, não, né? É, dá para forçar ali e levar o cubo ali. O A mais B é igual a 2 ao cubo. Mas aí você ia cair elevado ao quadrado. Ao quadrado, elevado ao quadrado também. Dá para... Só que eu acho que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Dá para sair sem essa fórmula assim. Você teria que levar ao quadrado. Beleza, depois eu faço então. Para ver se... Mas dá. Posso adiante, gente? Pode. 39. O que temos na 39? Vamos lá. Eita, essa é bonita, hein? Quantas pessoas acertaram essa? Acertaram bem. Será que foi no chute? Para mim, essa acho que é mais chata na prova. Vamos lá. Eu fiz consciente, só não me lembro se eu acertei. Vamos lá. Divide-se um segmento de comprimento M em 3 partes e retira-se a parte central. Para cada um dos segmentos restantes, repete-se o processo, retirando-se as partes centrais e assim sucessivamente. A soma dos comprimentos retirados vale. Então vamos lá, gente. Vamos entender a ideia. A gente vai pegar um segmento M, vou botar aqui bonitinho, e vou dividir em 3 partes. Então, logicamente, se eu pego um M, divido em 3 partes, cada uma delas vai ficar o quê? M sobre 3. Beleza, então eu vou tirar
Então vai me restar o quê? M sobre 3 com M sobre 3, 2M sobre 3. Beleza. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é o que eu retirei. Sobrou pra gente isso aqui. O que eu vou fazer? Vou repetir o mesmo processo. Eu vou pegar novamente esse segmento e vou dividir novamente por 3. Ou seja, 2M sobre 3 dividido por 3 vai ficar 2M sobre 9. Então, olha só. Aqui que eu vou fazer, professor? Eu vou retirar esse elemento central, vou colocar aqui. E vou juntar o que sobrou. Então, sobra pra gente agora 4M sobre 9. Ah, professor, o que eu vou fazer? O mesmo processo, infinitamente. Vou pegar isso aqui, vou dividir novamente por 3. Vai ficar 4M sobre 27. 4M sobre 27. Ah, beleza, vamos botar aqui, ó. Vou tirar novamente esse pedacinho aqui. E vou colocar aqui. E vai sobrar o quê? 8M sobre 27 e vai dividir por 3 e vai infinitamente. Só que o que vai acontecer aí, gente? Isso, logicamente, isso aqui é uma progressão. Uma progressão o quê? Geométrica. Se você pega esse termo aqui e divide por esse, é a mesma coisa que esse aqui dividido por esse. Só que isso aqui, gente, é uma PG infinita. Porque ele vai, ó. Ah, professor, mas vai acabar. Aí só aquele pedacinho divide de novo. Aí aquele pedacinho divide de novo, divide, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. Logicamente, na nossa cabeça, chega um momento que acaba, né? Mas é isso que vai acontecer. Então, peraí, professor. Ele quer a soma desses comprimentos retirados. Aí vamos lá. Soma dos termos de uma PG infinita. Qual é a forma? Essa aí a gente, acho que é a forma que a gente mais fez já até agora. A1 sobre 1 menos Q. Isso. Onde o A1 a gente já tem. E o Q é só pegar. Ou pega o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo. Tanto... Vamos mostrar nossa razão aqui. Ó. Seria, ó, 2M sobre 9 dividido, ó. Para quem não entendeu, ó. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha que delícia, gente. 9, aqui fica 1, aqui fica 3. Então, a nossa razão é 2 terços. Pronto. Joga na fórmula, acabou a nossa questão. Então, temos aqui, ó, A1, M sobre 3, 1 menos 2 terços. Gente, 3 menos 2 terços, 1 terço. Então, a gente vai ter M sobre 3, a divisão de frações, onde os denominadores são o mesmo. Vapo. Ou seja, é igual a B. Para mim, gente, ao meu ver, é a questão mais difícil do simulado, tá? Professor, eu marquei essa M, mas não usei a PG, não. O que você eu fez? não usei a PG, eu fiz o desenho e o que acontece? Você ia diminuindo ela infinitamente, quebrando e dividindo, e o valor que você tende a chegar é o próprio valor M, que é o valor inicial. Eu acho que isso aí eu vi em estatística, na faculdade de estatística. Tem uma propriedade que... Tu usou a lógica, na verdade. Tu pegou, imaginou o desenho... Não, eu fui fazendo o desenho e eu estou vendo que por mais que você vá quebrando infinitamente, você tende a M, tende ao valor inicial sempre. Entendeu? Nessa estrutura que está falando que você descarta uma, divide em 3 partes, descarta uma, vai dividindo e dividindo, sempre pelo mesmo pedaço, você tende sempre ao valor inicial. É uma ideia... sei lá, se você pensar assim, voltou pro próprio M, né? Mas... Eu acho que tinha uma propriedade disso, acho que eu vi isso na faculdade de estatística. Se eu lembrar depois, eu... O Ayrton tá falando que a questão foi anulada. Como assim anulada, Ayrton? Ayrton? O que o Márcio está falando faz total sentido, né? Qual Márcio? Foi o Márcio que falou? O Márcio Poli, não foi? Sim. Então, faz total sentido, porque se você pega, tira a parte central, você tem R$90, aí você tira R$30, né? Divide por 3, dá 30. Aí desses R$30, você tira 10.
Aí depois você tira 3,33. Depois você tira 1,03, sei lá. E vai tirando a parte central. E você pegar todas essas partes centrais e somar, vai ter que dar o M. É o próprio número inicial. É o próprio número inicial. Só que matematicamente isso tem uma... Eu acho que eu vi isso em estatística. Depois eu tenho que ver onde é que é. Na faculdade de estatística na ENSE que eu vi isso. Mas isso tem uma explicação matemática para isso aí mesmo. Mas eu não fiz PG, não, entendeu? Você tem que voltar para o número inicial. Eu fiz algebrismo. Não, tá certo. Você provou por A mais B porque chega lá, mas ele tem que voltar para o número inicial. Margarida, você conseguiu pegar a linha de raciocínio? Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz isso. Na primeira vez, eu tenho o M dividido por 3 e tiro um deles, um dos pedaços. Então, eu fiquei com 2 M sobre 3. Aí, cada M sobre 3, eu dividi em 3, tirei o do meio, fiquei com 4 M sobre 9. E fiz 3 vezes, só para fazer a conta. Já chegou, aí já viu o padrão. Aí ficou 2 M sobre 3, 4 M sobre 9, 8 M sobre 10. Descobri o padrão e fiz a soma de PG. De boa, né, gente? E vamos para a última, então, né? E o que eu acho... Você vai tirando, vai quebrando, tirando, que no final você tira tudo. Pode ser isso, né? Então, se você soma todos os pedacinhos, você tem que voltar para o número inicial. Vai ficar exatamente isso. Na verdade, você vai retirando, quebrando. É como se tivesse uma barra. Vai quebrando, tirando um pedacinho, quebrando. Chega uma hora que não tem mais o que quebrar. Você pegou os últimos pedaços. É isso aí. E aí você tirou tudo. Faz sentido. Coisa. Eu não parei, eu não pensei nisso, não, tá? Mas a ideia é legal, Gente, essa aí, logicamente, quem tá... Foi para não zerar, né? Foi para não zerar essa. Quem fez o material de transformações, cara, olhou para essa questão riu. Quem entrou depois, eu perdoo, tá, gente? A galera que entrou depois, eu perdoo. Agora, a galera que tá desde o início, não perdoa, não. Não tem como errar, né, Márcio? Não perdoo. Era só você jogar na fórmula. Que eu vou deixar pro Adriano falar. Adriano, agora que a gente descobre, né? vai até cair, ó. A conexão dele caindo, ó. Eu lembro, mas tem que ser com calma. Coça, senta. O cosseno inverte sinal. Cosseno inverte sinal, isso aí, coça, cosseno de x mais cosseno de y vezes seno de y mais seno de x. Não, vezes seno de x. Só tá faltando uma coisa, né? Cosseno de x. Coça, senta. Seno de A, cosseno de B. Só vai esquecer o quadrado, né? Vai ter que ser o quadrado, vai ser o arco duplo, né? Só vai esquecer esse detalhezinho. Mas isso mesmo. O arco duplo é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Isso. O cosseno, gente, o sinal que sempre vai mudar, tá? Ou seja, vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de y. Aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de y. E, logicamente... não vai ser xy, na verdade, né? Mas tudo bem. Que não é arco duplo, né? Olha só, gente, feito isso, olha quem vai se cancelar. O Márcio entrando agora. Olha que delícia. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, 2 cossenos de x, cosseno de y. Eu acho que eu estava falando aqui o quadrado, gente, que eu estava falando como se fosse x e x, mas não é, tá? Isso não é o quadrado, tá? Porque é cosseno de x, cosseno de y, tá? Seria o quadrado se fosse a mesma coisa. X e x, se fosse arco duplo. Essa, logicamente... Para mim, é uma das questões mais fáceis do simulador. Que está na letra C. A galera que entrou depois, gente, quiser receber em forma de formulário, me avisa que eu mando em formulário, vocês tentam fazer. Por mais que vocês tenham assistido a resolução, é importante tentar fazer depois sozinho de novo. Tá? Quem não recebeu material de probabilidade já quer receber,
já me fala também que eu já vou enviando, porque eu estou atualizando. Eu estou incluindo mais coisas, mais questões. Você está ficando mais completo. Mas eu já envio já, não tem problema não. Tranquilo, gente? De boa? Que horas tem? De boa. Caraca, 9 horas. E como eu falei, gente, a galera nova, a aula, a previsão é sempre acaba 8h30. Eu acho que quase nunca acaba 8h30, na verdade, né? Só quando minha namorada tá aqui, aí quem tá falando, aí... Apesar que o Adriano briga, né? Deixa seu namorado. Ela fica com raiva de você, tá? Aí, Adriano, clicando Tá contigo. de boa, tá de boa. Libera o simulado pra gente amanhã, que tá de boa. Ih, cheio de marra, hein? Tá doido pra fazer logo Não, simulado. não, se der tempo. Se não der tempo, libera a prova de tatear. Não, tá bravo. Tatear eu já liberei. Não, mas essa prova tá osso. Essa de tatear tá muito brava. E tatear... Professor, o simulado 3 tem tudo ou só matemática? Cara, eu tava colocando tudo, mas acho que vou deixar só matemática só, Márcio. Pô, deixa só matemática, professor. Só matemática. Ele já tá basicamente pronto. Acho que faltam 2 questões só que eu não sei se... Eu tô querendo colocar os vídeos já de feedback. Que amanhã eu já vou terminar o 3º e 4º. O simulado 3 a gente pode fazer até quando, Márcio? Então, Margarete, não vou botar prazo, não. Para vocês irem fazendo em sequência. Tá. Aquilo que eu falei, eu quero liberar 8 simulados para vocês. Sei lá, libero 4, em sequência depois, dou um tempo e libero mais 4. E vocês vão fazendo. Não tem ordem para fazer, entendeu? Abre um e faz. Abre um e faz. Tá bom. Tá? Aí é aquilo que eu falei com o Márcio. Tá bom. Que até que o Humberto tá falando. Tu vai corrigir os 8 simulados? Gente, não tem como corrigir os 8 simulados. Porque a não ser que a gente alterasse nosso cronograma, tirasse alguma aula dali, uma aula daqui. É o único jeito. Tá? Eu teria que mexer no cronograma. Mas eu posso resolver as questões que tiverem maior índice de erros. Vamos supor, a questão lá 2 do simulado 5, vamos botar assim, teve 80% de erro. Essa questão eu vou corrigir. É uma questão. Ô, Márcio, mas aí você vai ter que botar data. Sabe por quê? Se você não botar data, como é que você vai fechar para saber o percentual de acerto do pessoal? Eu vou na ideia da galera ir fazendo, Márcio. Eu vou... Não, mas quando é que você vai fazer a data? Por exemplo, se você fizer um por semana e botar uma data para terminar o 3, vai ser o mesmo esquema. Quem fez, fez. Quem não fez, aí você fecha e vê o percentual de acerto e aí corrige a que tiver o menor desempenho. Porque se você deixando aberto, como é que você vai chegar à conclusão do percentual de acerto se o pessoal está fazendo conforme der? Entendeu o que eu estou falando? Esses simulados, Márcio, você está colocando temporizador também? Todos eles? Não coloquei temporizador, não. Não sei se vou colocar, não, Margarete. Mas porque se não colocar temporizador, eu sei que temporizador é bom porque a gente treina, né, o horário da prova. Mas é que eu dificilmente eu tenho 4 horas seguidas para fazer. Não, mas na casa matemática não vão ser 4 horas. Só matemática já diminui. Não, aí fica melhor. Não, tá matemática. Não vou botar pedagógico e português, porque eu quero reforçar essa parte matemática. Aí vou voltando lá ao que você falou, Márcio, colocar prazo. O problema é estipular prazo para os 8, entendeu? Não, porque, por exemplo, se você fizer um em cada semana, ou pelo menos, eu não sei se semana sim, semana não, né? A cada 2 semanas você fizer um, se fica muito extenso, dá para dar os 8? A gente tem para a gente seria o ideal, ter uma semana de intervalo para dar tempo de estudar. Hoje é dia 11, então a gente tem exatamente 2 meses até a data da prova. 2 meses? 2 meses. Então teria que fazer um por semana. Então você fecha sempre na outra semana, para você saber. E aí eu concordo com você, que você falou, acho que foi para o Humberto, né? Não tem como corrigir tudo, mas aí você fecha sempre, quando soltar o segundo simulado, você já fecha, e aí a nota do percentual que for pior, você corrige os piores. Aí você usa uma métrica tua e corrige que tiver menor desempenho. Tá, pode ser.
Porque senão você vai se perder, vai ficar muita coisa, o pessoal for fazendo junto, vai ficar difícil de você você ir pegando as questões para corrigir, entendeu? Não sei, é só uma sugestão. Mas vamos lá, vamos fechar alguma coisa lá. Gente, vocês podem falar também, tá? Se vocês quiserem falar, vocês podem falar no grupo também. Quanto ao cronograma, tá? Todo mundo recebeu e veio o cronograma, bonitinho. Vocês querem mexer alguma coisa no cronograma? Vocês querem tirar uma aula de probabilidade das duas? Querem tirar as duas e botar simulado? Vocês sabem. Vocês têm que saber o que vocês acham interessante para vocês. Entendi. Eu tenho que olhar de novo o simulado. Tem o simulado, não, o calendário. Tem o cronograma? Tem geometria plana lá? No cronograma? Tem, né? Tá. Porque cai bastante geometria plana, né? A gente já teve aula de geometria plana, mas vou botar mais uma, porque eu sei que a galera apanha. Eu sugiro vocês olharem o material de probabilidade e aí lá no grupo vocês veem se vale a pena a gente tirar a aula de reforço de probabilidade ou não, entendeu? Porque o material está bem completo, gente. Mas vocês analisam lá. Tem que olhar o material. Se não olhar o material, não tem como avaliar, entendeu? Porque o Humberto mesmo já falou. O Humberto já matou quase todas as 90 páginas. E ele falou, ó, tranquilão. Gente, não é porque eu fiz não, tá? Realmente está muito, muito, muito completo. Esse material serve até para a galera que vai prestar Prof. Mate para entrar e lá dentro também. Serve para os dois. Estou botando questão todos os níveis. Mas aí, então olha só, vou fazer o seguinte, aí vocês pensam, olhem o material e falem lá no grupo, tá? Pode falar, sinaliza lá, professor, estamos pensando aqui em mudar tal data, o Adriano, como é quase um representante da turma aí, já tá foi nomeado representante, pode falar pela turma também, se quiser, se reúnem, falem aí, de boa. Outra coisa bem importante, gente, eu já falei sobre isso e ninguém adotou. Por exemplo, amanhã a gente não tem aula. Professor, a gente quer tirar um dia para a gente estudar. Eu, Adriano, Márcio, Margarete, Rita, sei lá. A gente quer estudar de forma online, a gente não tem o Zoom com mais de 40 minutos. Tem como liberar para a gente o acesso? Eu libero a senha, o login para vocês. Vocês podem também estudar pelo Zoom, tá? É só falar comigo. E logicamente, não for o dia que eu esteja utilizando, lógico, né? Mas se for um dia de boa... Isso não é problema não, Márcio. Conforme for, chama o Zoom de novo, outro link. E aí mais 1 hora. Isso aí não... É 40 minutos, na verdade, acho que 30. Mas aí dá 2 links lá quando estiver terminando, se for o caso. Eu acho a gente tem tempo para isso. De qualquer forma, obrigada, Márcio. A gente precisa. Tá? Não estou descartando não, professor. É sempre bom. Eu libero, eu ia liberar para a Luana também. Só que a Luana acabou que contratou o pacote também, então tá bom. Beleza, então, gente. Então a gente fecha por aqui. Galerinha que entrou hoje, que entrou nas últimas aulas, qualquer dúvida pode me perguntar no privado, no sábado, no domingo, feriado, tá? Não tem problema algum que eu tiro dúvidas, tá bom? Não tô achando material, não tô achando isso, não tô achando aquilo. De boa. Tranquilão, gente? Então, fecha por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Bom feriado. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau.